Olá, amigos. Vamos dar continuidade. Essa é a nossa segunda aula a respeito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos informativos 2015 em matéria de direito previdenciário. Então, na aula anterior, eu coloquei no quadro a estrutura da legislação previdenciária para que vocês pudessem se situar bem dentro desse quadro. Vimos uma primeira parte desse nosso arquivo de decisões do Supremo que se referia ao regime geral de previdência social, depois ingressamos na segunda parte, que trata do regime próprio. Exatamente nesse ponto que nós estamos. E a última decisão que nós comentamos na aula passada foi a decisão do agravo regimental no ARE 679-210, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que concluiu não ser adequado à aplicação do princípio da igualdade entre homens e mulheres, exigir que o homem pensionista só possa receber a pensão se ele demonstrar que é inválido, né? Então, a isonomia entre homens e mulheres, como eu disse no finalzinho da aula passada, faz com que a servidora pública ela deixe pensão para o homem da mesma forma que o servidor público deixe pensão para a sua esposa. Nós vamos continuar, então, com base no embargo de declaração, no agravo, no ARE 6829-646, e aqui esse é um caso em que o Supremo Tribunal Federal ratifica uma decisão anterior em que ele prevê que a pessoa, o servidor público, que vinha recebendo proventos acima do teto do Supremo Tribunal Federal, pela aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, não possa ser glosado, não possa ter um corte nos seus proventos, uma vez que ele tem direito adquirido à não aplicação da redução dos seus proventos. No entanto, esse valor dos proventos recebidos acima do subsídio do Supremo Tribunal Federal ficam congelados até que, com o reajuste do subsídio, ele seja alcançado e a partir dali, se houver paridade, aqueles proventos vão sendo aumentados na mesma proporção que os subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então vamos à parte principal dessa nossa decisão. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, no tema 480, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de ser mantida transitoriamente a integralidade dos proventos de servidores públicos, até que haja absorção da diferença salarial a ser reduzida em decorrência do estabelecimento de novos limites remuneratórios. Então, aqui foi mantida a decisão que, com base no artigo 328, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo, se determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem. Então, aí o Supremo ratifica aquela sua posição que antes fora adotada, no sentido de que, como eu disse, aquele servidor que eventualmente recebia acima do teto, tivesse os seus proventos congelados até que progressivamente, com o aumento do subsídio, ele fosse alcançado e a partir dali, havendo paridade, ele pudesse acompanhar os reajustes que foram concedidos ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A próxima decisão é uma decisão muito importante, muito interessante, porque, através de mandado de injunção, tenta-se estender a outras categorias profissionais a aposentadoria especial dos policiais que exercem atividade perigosa. Bem, o artigo 40 da Constituição, que trata dos regimes próprios de previdência social, ele prevê 3 tipos de aposentadoria diferenciada de servidores públicos. O primeiro, para atividades que agridem a saúde, a insalubridade. Vamos até fazer aqui um paralelo com o regime geral de previdência social, do artigo 201. A aposentadoria especial no regime geral também é prevista por insalubridade. Ela aqui vai ser regulamentada nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213 de 91.
O regime geral prevê também a aposentadoria diferenciada para o deficiente físico. E aqui o deficiente físico ele vai poder se aposentar em condições mais favoráveis, com redução de requisito, tanto na aposentadoria por idade, quanto na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, no regime geral, existem dois critérios para a aposentadoria mais favorável: a insalubridade e a aposentadoria do deficiente físico. O artigo 40 da Constituição prevê também a insalubridade, a proteção do deficiente físico e a atividade perigosa. Não há regulamentação da aposentadoria por insalubridade do servidor público. Através de mandado de injunção 730, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação subsidiária das regras do regime geral no serviço público, até que a lei venha a regulamentar a aposentadoria especial no serviço público por insalubridade. Então, a primeira colocação importante a ser feita a vocês é que, em relação à previsão do artigo 40 da Constituição, da possibilidade do servidor público se aposentar por insalubridade, o Supremo Tribunal Federal reconhece que há omissão inconstitucional e determina a aplicação provisória, a aplicação precária dos artigos da Lei 8.213, que tem natureza de lei complementar, esses artigos têm natureza de lei complementar nessa lei ordinária, até que a legislação do regime próprio venha a tratar dessa matéria. No que se refere ao deficiente físico, também não há uma regulamentação no serviço público. Como nós vimos na outra decisão, que o Supremo deixou nas entrelinhas, deve ser aplicado também a previsão do deficiente físico para o regime geral. Entretanto, no regime próprio de previdência social, há um terceiro fator de aposentadoria diferenciada que não encontra paralelo no regime geral de previdência social. É exatamente essa previsão que está regulamentada na Lei Complementar 51 de 1985, em especial com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar 144 de 2014. Então, a Lei Complementar 144 de 2014 altera a redação original da Lei Complementar 51 de 1985. E essa lei complementar só regulamenta a aposentadoria de atividade perigosa de policiais. Como eu havia dito, no âmbito federal, ela vai ser aplicada ao policial federal, ao policial rodoviário federal e também ao policial ferroviário federal. No âmbito estadual, ao policial civil. Vejam que não há paralelo no regime geral para proteção numa aposentadoria diferenciada para atividade perigosa. Isso é uma exclusividade, nesse momento, para o regime próprio de previdência social. E a regulamentação é feita apenas para policiais. O que aconteceu, então? Foi impetrado um mandado de injunção para defender o argumento de que oficiais de justiça, e aí também outras categorias profissionais, como promotores, deveriam se utilizar do parâmetro da Lei Complementar 51, com a redação dada pela Lei Complementar 144. O Supremo Tribunal Federal rejeita a tese. Ele diz não ser possível, através de mandado de injunção, aplicar extensivamente a Lei Complementar 51 de 1985 a quem não é policial. O Supremo, acho que até com muita propriedade, ele coloca o seguinte: não se está dizendo que a atividade do oficial de justiça não possa ser perigosa. Não se está dizendo que a atividade de um promotor público não possa ser perigosa, mas existem níveis diferentes de perigo. Então, a exposição de um policial civil é uma exposição constante da própria atividade, mas não é
do oficial de justiça. Eventualmente, o oficial de justiça exerce uma atividade que não é uma atividade tão exposta. Então, não há que se aplicar uma analogia quando os fatos são diferentes. Me parece a decisão do Supremo uma decisão técnica, correta, de não estender a aplicação da Lei Complementar 51 de 1985 a outras categorias, sejam promotores públicos, sejam juízes, sejam oficiais de justiça, que têm condições até de perigo que são diferentes da condição do policial. Então, o Supremo Tribunal Federal, em momento algum, afirma que a atividade do oficial de justiça não seja também uma atividade que envolva perigo. Ele apenas está dizendo que são condições perigosas diferentes, estão sendo fatos diferentes, não cabe aplicação de analogia através de mandado de injunção. Vamos lá no nosso caderno, eu fazer a leitura das principais passagens dessa decisão. Então, o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, que é uma decisão paradigmática, uma decisão importante da Corte, ele esclarece o seguinte: o plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, denegou a ordem e mandado de injunção coletivo impetrado contra a alegada omissão contra a regulamentação do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, para fins de aposentadoria especial de ocupantes de cargo de oficial de justiça avaliador federal. Então, o sindicato requeria a aplicação analógica da disciplina prevista na Lei Complementar 51 de 85, que regulamenta a aposentadoria especial para o servidor público policial. A Corte afirmou que eventual exposição a situações de risco a que poderiam estar sujeitos servidores ora substituídos pelo sindicato não garantiria direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. Então, o Supremo afirma mais lá adiante: quanto às atribuições dos oficiais de justiça, previstas no artigo 143 da Constituição, deixa eu levantar um pouquinho o texto aqui. Elas poderiam estar sujeitas a situações de risco, notadamente quando no exercício de suas funções em áreas dominadas pela criminalidade ou em locais marcados por conflitos fundiários. No entanto, esse risco seria contingente e não inerente ao serviço, ou seja, o perigo da atividade seria eventual. O plenário asseverou que não se estaria a defender, entretanto, a impossibilidade jurídica de a lei prever critérios para a aferição de situações concretas de risco no serviço público, para fins de concessão da aposentadoria especial. Seria uma questão de constatar que somente se enquadrariam no conceito de atividade de risco aquelas atividades perigosas por sua própria natureza. Portanto, somente em relação a essas atividades existiria um estado de omissão inconstitucional, salvo no caso das estritamente policiais, já contempladas pela Lei Complementar 51 de 1985. No tocante às demais, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial dependeria da discricionariedade legislativa, respeitadas as disposições da Constituição. No que tange à alegada prerrogativa de portar arma de fogo, essa não projetaria de forma automática efeito sobre o vínculo previdenciário, de forma a reduzir o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão importante. Me parece que o Supremo teve muito cuidado de fazer suas colocações, porque ele não afirma que a atividade do oficial de justiça, principalmente quando é desenvolvida num ambiente de criminalidade ou num ambiente fundiário, em que há uma tensão social maior, não possa estar sujeita a ser considerada uma atividade perigosa. O Supremo afirma que esse enquadramento é um enquadramento que não é estrutural da carreira, é um enquadramento conjuntural e que, portanto, caberia à lei fazer esse tipo de proteção, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal aplicar de qualquer forma uma analogia, uma vez que os fatos têm natureza nitidamente diferentes, né? Então,
Esse foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, adotado no mandado de injunção 833, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, o redator para o acórdão foi o ministro Luiz Roberto Barroso. A outra decisão, a decisão do MI 833 e 844, na realidade, essa decisão, a seguinte é a decisão que coloca a ementa daquilo que foi noticiado antes, né? Então, MI 833, MI 844, eles então têm como redator para acórdão o ministro Luiz Roberto Barroso. A outra decisão que merece comentário, ela tem a mesma natureza da anterior, mas foi um caso aí pedido por agentes de segurança judiciária. Então, essas duas decisões, do oficial de justiça e do agente de segurança judiciária, são dois mandados de injunção diferentes, foram reunidos para a conclusão daquela ementa que fora colocada antes. A decisão seguinte, a decisão adotada no agravo regimental no ARE 699-199, é a seguinte: previdenciário, agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público que faleceu antes da emenda 20, pensão por morte, cônjuge varão, exigência de invalidez, ofensa ao princípio da isonomia. Então, outra decisão também que entende que houve violação ao princípio da isonomia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ofende o princípio constitucional da isonomia, lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a comprovação do estado de invalidez, precedentes. Então, agravo regimental a que se nega provimento. A outra decisão, que é colocada para o comentário, é o recurso ordinário em mandado de segurança 32552. Pensão, união estável, título judicial. Uma vez constatado que uma vez constando de título judicial o reconhecimento da união estável, cumpre observar no campo administrativo as consequências que lhe são próprias, considerando o direito de pensão por morte do servidor que integrou. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele conclui que, havendo uma decisão judicial que reconheça a união estável entre o servidor público e sua companheira, isso deve ser reconhecido em matéria previdenciária. A decisão seguinte, vamos lá no nosso caderno, é colocada aí, agravo regimental no mandado de injunção 6326. Então, aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência, orientação jurisprudencial corrente nessa Corte pela aplicabilidade da Lei Complementar 142 de 2013, até que sobrevenham as leis complementares que regulamentam o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, precedentes do Supremo Tribunal Federal, permanência do dever da autoridade administrativa competente para a concessão da aposentadoria de verificar o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. Aí vem o primeiro parágrafo dessa decisão. A aposentadoria especial do servidor público portador de deficiência é assegurada mediante a aplicação da Lei Complementar 142 de 2013, até que editada a Lei Complementar exigida pelo artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal, precedentes do Supremo Tribunal Federal. A decisão concessiva da ordem no mandado de injunção deve limitar-se à determinação da norma regulamentadora do direito constitucional aplicável ao caso subjúdice, sem, no entanto, abordar o efetivo preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. No caso, a omissão legislativa diz respeito tão somente à adoção de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria especial. Nesse ponto, a decisão agravada comatou integralmente a lacuna ao determinar a incidência da sistemática prevista na Lei Complementar 142. Então, esse agravo regimental no mandado de injunção 6326, então aqui, o agravo regimental no mandado de injunção 6326,
faz com que as regras previstas pela Lei Complementar 142 para o regime geral de previdência social sejam aplicadas subsidiariamente. Então, completando aqui esse nosso quadro, o que nós temos? Nós temos os dois sistemas, o regime geral de previdência social, que é o regime do INSS, possui dois critérios para aposentadorias mais favoráveis. O critério da insalubridade, regulamentado pelos artigos 57 e 58 da Lei 8.213, que desde a emenda 20 de 1998 foram recepcionados como se fosse lei complementar, que a partir da emenda 20 se exigiu que o tratamento da aposentadoria especial fosse feito através de lei complementar. Então, esses artigos, podemos considerar assim, foram recepcionados como artigos de lei complementar da insalubridade. E a regulamentação da proteção do deficiente físico é feita através da Lei Complementar 142. A Lei Complementar 142, observem, ela não criou uma aposentadoria especial, como fez para a insalubridade. Ela não criou um outro tipo de aposentadoria. A técnica legislativa foi outra. Ela reduziu os requisitos da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa portadora de deficiência. No caso, a redução na aposentadoria por idade não levou em conta a gravidade da deficiência física, então apenas constata a deficiência física e permite que o servidor, tendo 180 meses de contribuição, 15 anos de tempo de contribuição na condição de deficiente físico, ele possa se aposentar aos 60 anos de idade, o homem, e 55 a mulher, independentemente do grau da deficiência. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, ela reduziu os parâmetros de tempo de contribuição. O parâmetro normal para o homem é 35 anos e para a mulher 30, reduziu. No caso de deficiência grave, a redução foi maior. No caso de deficiência média, um pouco menor. No caso de deficiência leve, um pouco menor ainda. Bem, e como é no serviço público? No serviço público existem 3 critérios: a insalubridade, a deficiência física e a atividade perigosa. A atividade perigosa, como eu disse, é um parâmetro que não encontra correspondência no regime geral de previdência social. O Supremo Tribunal Federal, através de mandado de injunção, determinou a aplicação provisória das regras dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213 no serviço público. Através do agravo regimental, no mandado de injunção 6326, determinou a aplicação subsidiária dos critérios da Lei Complementar 142 ao serviço público. E, em relação à atividade perigosa, ela está regulamentada pela Lei Complementar 51 de 1985, com redação dada pela Lei Complementar 144 de 2014, para a atividade policial. E o Supremo rejeitou a extensão para outras categorias profissionais. O Supremo deixou aberta a janela para que a legislação, se entendesse adequado fazer uma previsão da proteção para outras categorias, como oficial de justiça, como agentes de segurança judiciária, que o fizesse, mas que não seria o papel de um mandado de injunção fazer a extensão da aplicação de uma lei que é estritamente prevista para policiais para outras categorias profissionais que não são aqui o caso. Com isso, a gente tem que passar para outro capítulo, porque nós estávamos no capítulo aqui do servidor público, regime próprio de previdência social. Então, nós temos aí o capítulo das contribuições previdenciárias. Esse capítulo de contribuições previdenciárias, ele tem uma decisão, que é essa decisão na ADI 3477, vamos a ela. Lá. Então, essa decisão tem a seguinte ementa: ação direta de inconstitucionalidade, previdenciário, Lei 8633 do Estado do Rio Grande do Norte, contribuição social
Incidente sobre proventos de aposentadoria e pensões. Dispensa na reforma da Carta Estadual para a instituição da exação em tela, a qual pode perfeitamente ser criada por lei estadual. A Constituição de 88, em seu artigo 40, com redação conferida pela emenda 41, estabelece regra geral a ser observada pelos Estados, municípios e Distrito Federal. Parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição. Imposição aos Estados de obrigatoriedade de instituição de contribuição social para o custeio do regime previdenciário de seus servidores. Parágrafo único do artigo 3º da lei hostilizada. Interpretação à luz do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição, segundo a técnica da interpretação conforme. Bem, aqui essa decisão é uma decisão que é também importante pelo seguinte: houve uma alteração feita no artigo 149 da Constituição. O artigo 149 da Constituição, que vai tratando das contribuições sociais, ele previa, antes da emenda constitucional, número 41, o seguinte: os estados e municípios poderão instituir, no parágrafo 1º do artigo 149, com redação dada antes da emenda constitucional 41, utilizava o termo: os estados e municípios poderão instituir contribuição a ser cobrada de seus servidores para o custeio do sistema de previdência. Qual sistema? O regime próprio. Depois da emenda constitucional número 41 de 2003, o parágrafo 1º do artigo 149, vocês podem ver isso, utiliza o termo: os estados e municípios instituirão. Então vejam, aqui há uma obrigatoriedade. Portanto, não está adequada a redação do parágrafo 1º do artigo 149, eventualmente uma lei estadual que dispense servidores públicos aposentados e os pensionistas desses servidores públicos de pagamento de contribuição. Pelo contrário, a emenda constitucional número 41, além de fazer alteração na redação do parágrafo 1º do artigo 149, substituindo o termo poderão instituir por instituirão, ela, emenda constitucional número 41, permitiu que a lei instituísse contribuição dos inativos no serviço público. Vejam só, até aqui o teto do INSS, o valor máximo de pagamento de benefício por parte do INSS, não há contribuição de inativo. Por quê? Pela aplicação do parágrafo 13 do artigo 40, combinado com o artigo 195, inciso 2º. O artigo 195, inciso 2º, prevê a não incidência de contribuição sobre aposentadorias e pensões do regime geral. O artigo 40, parágrafo 13, determina a aplicação subsidiária do regime geral ao regime próprio. Disso se conclui que se os proventos de aposentadoria do servidor são pagos até o teto do INSS, como não há contribuição no regime geral, também não vai haver contribuição no regime próprio. Agora, a parte dos proventos de aposentadoria e pensão que ultrapassam o teto do INSS, elas são objeto de contribuição. Então, a contribuição do aposentado ou do pensionista no serviço público tem a mesma alíquota da contribuição do servidor ativo, mas a base de cálculo é diferente. Se o servidor estivesse vivo e recebesse uma remuneração, por exemplo, de R$10.000, e ele tivesse tomado posse antes da criação do fundo de pensão, a contribuição dele, por exemplo, seria de 11% sobre R$10.000. O servidor inativo ou pensionista tem também a alíquota de 11%, mas somente naquilo que ultrapassa o teto. Então a base de cálculo é diferente. Agora, de qualquer maneira, não cabe à lei estadual isentar a contribuição
do servidor aposentado ou do pensionista, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 149 determina, impõe essa contribuição. E a última decisão que eu coloquei aí para o nosso debate é uma decisão de natureza criminal. Vamos lá no nosso caderno. Então, a ementa prevê agravo regimental em habeas corpus, penal, estelionato previdenciário, prescrição da pretensão punitiva, não ocorrência, delito praticado pelo próprio beneficiário das parcelas da aposentadoria concedida mediante fraude, crime permanente, termo inicial do prazo prescricional contado a partir da cessação do pagamento do benefício indevido. O magistério jurisprudencial da Corte está consolidado no sentido de que o crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim da percepção das prestações. Essa decisão da primeira turma, na relatoria da ministra Rosa Weber. Tomando por base esse entendimento, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois a cessação da atividade delitiva ocorreu em 31/12/2007 e o lapso temporal de 4 anos necessário à sua efetivação, tomando-se por base a pena em concreto, não foi alcançado entre os marcos interruptivos verificados na espécie, a saber, o recebimento da denúncia e a sentença penal. Então, essa é uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo esclarece que quando o delito de estelionato previdenciário, que acaba sendo enquadrado no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, é praticado em prejuízo da Previdência, é praticado pelo próprio segurado, ele é um crime permanente e que, portanto, o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva o início do prazo começa a ser contado a partir do momento em que cessa o pagamento do benefício. Enquanto o benefício vier sendo pago, como o crime é um crime permanente, não se inicia o prazo prescricional. Então, meus amigos, esse caderno de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria previdenciária, ele abrangeu o regime geral de previdência, os regimes próprios, abrangeu também a parte tributária e há uma decisão importante em matéria criminal. Nós ainda temos o compromisso em relação ao ano de 2015 de tratar com vocês de decisões do Supremo Tribunal Federal e de decisões do Superior Tribunal de Justiça que foram veiculadas. Então, na nossa próxima aula, nós vamos tratar disso. Até lá!